Oi, eu sou o Felipe e eu adoro falar de ideias filosóficas malucas aqui. E eu mesmo me surpreendi com quanto tempo demorou para eu finalmente falar sobre anarcoprimitivismo. Só que antes de tudo, a gente precisa entender o nome. Esse anarco vem, claro, de anarquismo, uma filosofia política que defende o fim de todas as formas de autoridade coercitiva, como o Estado, os chefes, as empresas que mandam na nossa vida, e propõe uma sociedade onde as pessoas vivam com liberdade radical, sem dominação, organizadas por cooperação voluntária, ajuda mútua e decisões coletivas. Não significa, claro, uma sociedade sem regras. Esse é o maior espantalho contra o anarquismo, e é apenas autogestão e horizontalidade. As regras são propostas por aqueles mesmos que a seguem, ou seja, todos. Mas nos aprofundar nessa parte fica para outro vídeo, quem sabe eu não faço, né? Porque precisamos ir para a segunda parte do termo de hoje. O primitivismo é uma crítica à civilização moderna, especialmente a industrial e tecnológica, e propõe uma espécie de retorno a modos de vida pré-agrícolas, como os das sociedades caçadoras-coletoras. Mas calma, que os defensores dessa ideia não estão dizendo para você jogar o seu smartphone fora e ir morar numa caverna gritando uga-buga enquanto puxa sua esposa pelos cabelos. Não, quando se fala em voltar ao modo de vida primitivo, significa basicamente se inspirar em valores e estruturas sociais que só existiam antes da agricultura, como a ausência de classes e hierarquia e o contato direto com a natureza. Segundo os anarcoprimitivistas, tudo começou a dar errado quando a humanidade deixou de viver como coletores-caçadores e passou a cultivar plantações. Essa transição, conhecida como Revolução Neolítica, teria sido o ponto de partida da desigualdade, porque foi o pontapé para a criação da propriedade privada, da divisão do trabalho e, consequentemente, da dominação do homem pelo homem. Ou seja, comida sobrando, e isso permitiu o surgimento de elites, chefes, sacerdotes, reis e, mais tarde, o Estado, que é o validador dessa relação de opressão. Mas o anarcoprimitivismo não é só mais uma crítica ao capitalismo, como o socialismo ou comunismo, tampouco um mero movimento contra o uso da tecnologia moderna, como uns neoluditas por aí, porque o anarcoprimitivismo vai bem mais fundo. Segundo essa corrente filosófica, a própria tecnologia é parte do problema. Ferramentas simples como uma lança ou uma faca de pedra aumentam a autonomia humana, mas tecnologias complexas como internet, energia elétrica e vigilância por câmeras criam dependência, controle e concentração de poder. Para os anarcoprimitivistas, não é só o conteúdo da tecnologia que importa, é o modo como ela organiza a vida. É aí que entra o protagonista do nosso vídeo, John Zerzan, provavelmente o nome mais famoso do anarcoprimitivismo. Ele começou como um anarquista comum nos anos 60 e chegou a ser preso em 66 numa manifestação contra a Guerra do Vietnã, pouco depois de se formar em ciências políticas pela Universidade de Stanford. Segundo ele mesmo contou no livro Running on Emptiness, ele achou a própria prisão meio besta e ele prometeu nunca mais ser preso de propósito. Percebendo a ineficácia desse seu tipo de militância, ele encontrou nos seus artigos o caminho para se revoltar contra a opressão da sociedade moderna como um todo. Durante os anos 70, Zerzan se envolveu com sindicatos, jornais de esquerda e movimentos populares, mas foi nos anos 80 que ele deu uma guinada radical. Nessa época, ele publicou o ensaio Agriculture, Essence of Civilization na revista Fifth State, que tinha uma pegada anarquista e pós-esquerdista, ou seja, um anarquismo que também criticava a esquerda tradicional, especialmente a sua obsessão com luta de classes, partidos e certas pautas identitárias. Nesse artigo, Zerzan começa a expor as suas ideias mais ousadas. Por exemplo, a arte, tal como a conhecemos nas sociedades civilizadas, é um sintoma da separação entre o ser humano e a sua experiência imediata do mundo. Segundo ele, nas sociedades pré-agrícolas, a expressão criativa era espontânea, integrada ao cotidiano e inseparável da vida prática e emocional. Mas com o surgimento da civilização, especialmente após a agricultura, a arte passou a ser formalizada, ritualizada e mediada por símbolos. Tornou-se representação, não vivência. Zerzan vê nisso uma perda de autenticidade. A arte passou a refletir a estrutura rígida e alienante da vida padronizada, transformando a criatividade em repetição cultural controlada. E essa crítica da arte se conecta à sua visão sobre a própria linguagem. Para Zerzan, a linguagem simbólica é o mecanismo central da alienação. Ela rompe o vínculo direto com a realidade, substituindo a vivência sensorial e imediata por categorias abstratas, como na máxima popularizada pelo filósofo e matemático Alfred Korzybski, a palavra não é a coisa, e o mapa
não é o território. Para Zerzan, a palavra esconde a coisa e o mapa apaga o território. Nomear o mundo é domesticá-lo, converter sua complexidade viva em unidades manipuláveis. Zerzan argumenta que a linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas um sistema de controle que reorganiza o pensamento e molda a sua percepção, servindo à hierarquia e à domesticação humana. Antes da linguagem simbólica, os humanos viveriam de forma mais intuitiva, relacional, não mediada, sem mesmo a necessidade de números. Sim, ele também é contra números. Para Zerzan, contar é o ato de reduzir a diferença ao mesmo. Quando algo é transformado em número, ele perde a sua singularidade e passa a existir como unidade dentro de um sistema. Os números surgem, segundo ele, não por necessidade prática neutra, mas como reflexo da propriedade privada, da hierarquia e desse controle social. Não é uma rejeição da matemática em si, enquanto linguagem lógica ou ciência abstrata, mas medir, pesar, comparar, esse uso da matemática, tudo isso são práticas que só fazem sentido num mundo onde as coisas são acumuladas, trocadas e hierarquizadas. O número, enquanto aparato simbólico da linguagem, permite a quantificação da vida, transformando relações em estatísticas, afetos em métricas e o mundo em apenas recurso. Quando passamos a plantar, surgiu a necessidade de controlar as estações, planejar colheitas, estocar alimentos e organizar o trabalho em calendários. Tempo, claro, sempre existiu, mas deixou de ser vivido e passou a ser medido. E para Zerzan, isso gerou uma prisão simbólica. A rotina, o relógio, os prazos, a disciplina, a vida deixou de acontecer no presente e passou a ser governada por uma linha abstrata, onde o passado e o futuro impõem peso e direção ao que deveria ser livre, o presente. Para vencer essa opressão, não basta acabar com o capitalismo, mas até mesmo com a nossa concepção de tempo. Eu não sei se ficou claro, mas os maiores inimigos desse cara são um grupo de Homo sapiens no Crescente Fértil, que descobriu como ter comida infinita uns 12 mil anos atrás. O que acontece é que o Zerzan não aceita as teorias convencionais que dizem que a agricultura surgiu por necessidade, uma inovação contra a escassez. Ele argumenta que os caçadores-coletores viviam com fartura, saúde e muito tempo livre. A agricultura teria surgido, segundo ele, de um impulso simbólico religioso, com rituais, sacrifícios, domesticação. Assim, o ser humano começou a controlar a natureza e, por consequência, a si mesmo. Para ele, foi com a agricultura que surgiram os primeiros mitos de fertilidade, as primeiras religiões organizadas, os primeiros tabus de pureza e, claro, os sacrifícios. Tudo isso como ferramentas simbólicas para justificar a opressão, principalmente contra mulheres, animais e o próprio planeta. Essa lógica de controle e padronização atravessaria toda a história, das plantações às fábricas, do arado ao computador, dos templos ao supermercado. Até o corpo humano passa a ser tratado como máquina. Os alimentos, os desejos, os comportamentos, tudo é formatado, processado e domesticado, e não mais vivido. Basicamente, o que ele propõe é uma crítica radical à forma como a civilização até hoje nos separa da experiência imediata da vida. Ele quer que a gente repense as bases simbólicas da nossa existência, ou seja, linguagem, tempo, número, arte, e tente se reaproximar de formas de viver mais livres, mais sensoriais, mais comunitárias. Para ele, aqueles caçadores-coletores que imaginamos urrando com um tacape na mão eram profundamente humanos e não selvagens. Diferente de você, com seus prazos e metas, sonhos e frustrações, eles eram conectados ao presente. Não viviam presos a calendários, governos ou dogmas. A liberdade real, segundo Zerzan, só existe quando a vida é vivida diretamente e não mediada por símbolos e estruturas de controle. O artigo Agriculture que eu citei teve uma recepção mista. Alguns o elogiaram por sua coragem teórica, outros o acusaram de propor uma utopia impossível e até os próprios anarquistas ficaram divididos. Autores como Bob Brubaker e Paul Petard questionaram se era realmente viável rejeitar totalmente a agricultura e alertaram que isso poderia desestabilizar até mesmo ideias de ecologia social. O homem que extingue espécies tem o mesmo potencial de protegê-las. Mas foi em meados dos anos 90 que Zerzan ficou realmente famoso. Não por causa de um livro ou palestra, mas por conta de uma conexão inesperada com uma figura controversa: um terrorista condenado. Então, Felipe do Futuro passando aqui para avisar que eu tentei de
todas as formas, mas o YouTube continua censurando o resto desse vídeo. Eu tive que tirar uns 5 minutos do texto original, tudo porque eu falei de coisas que aconteceram numa escola e pessoas que foram dessa pra uma melhor. O YouTube tem tolerância zero com esse tipo de assunto. Mas olha pelo lado bom, nada tá perdido. O vídeo original e sem cortes já saiu aqui pros membros, é só conferir lá. É isso, calma aí que o vídeo ainda não acabou. Mas assim, com todas as polêmicas à parte, as ideias do John Zerzan nem são tão absurdas assim. Na verdade, dá até pra dizer que o anarcoprimitivismo defendido por ele é uma hipérbole de ideias já muito discutidas na filosofia. Heidegger, por exemplo, também via a linguagem técnica e instrumental como algo que nos afasta do ser, afirmando que a modernidade caiu num modo de pensar chamado Gestalt, ou estrutura, armação, que transforma tudo, inclusive os seres humanos, em recursos manipuláveis. O lance é que, ao contrário do Zerzan, Heidegger não propunha o abandono da linguagem, mas sim uma ressignificação poética, uma tentativa de retornar a um modo de linguagem mais originário que nos reabrisse ao ser. Zerzan, por sua vez, vê a própria linguagem simbólica como uma ruptura irrecuperável com a existência plena e direta. Michel Foucault também explorou como instituições como a medicina, a sexualidade e até a psiquiatria moldam os indivíduos e produzem subjetividades. Assim como Zerzan, ele via o poder exercido no outro não apenas como repressivo, mas como produtor de identidades. A diferença central é que Foucault se recusa a julgar moralmente essas formações, ele buscava historicizá-las, mostrando que não são naturais nem eternas. Já o Zerzan condena a civilização em si como uma falha moral e existencial da qual devemos romper por completo, inclusive com as suas estruturas simbólicas. Guy Debord, no célebre A Sociedade do Espetáculo, argumenta que a vida moderna tornou-se inteiramente mediada por imagens, onde a experiência direta foi substituída por uma representação contínua. Zerzan partilha essa crítica à mediação simbólica, mas vai além, onde Debord ainda buscava reapropriar os signos através de práticas como o détournement, ou o desvio artístico e crítico. Zerzan via na própria existência da arte e do símbolo o início da alienação, algo que deveria ser abandonado em favor de uma vida imediata e não representada. Deleuze e Guattari também criticaram os sistemas de codificação do desejo, as máquinas sociais que capturam e organizam os corpos e suas potências em moldes previsíveis, como o Estado, a família e a escola. A proposta dos filósofos era a criação de linhas de fuga, multiplicidades e formas alternativas de vida dentro do próprio fluxo civilizacional, enquanto Zerzan rejeita até mesmo essas estratégias. Para ele, mesmo as máquinas desejantes ainda pertencem ao universo simbólico e domesticado que precisa ser superado. Dá para ficar citando ideias reaproveitadas de forma extremada pelo Zerzan por horas. O anarcoprimitivismo proposto por ele me parece uma ideia desnecessariamente extremada, mas que funciona como uma provocação filosófica no mínimo interessante. Esse seu dedinho aí doido para comentar prova que não dá para ficar passivo a respeito dessas ideias. Vai lá, eu deixo. Comenta aí o que você achou do vídeo, o que você achou do anarcoprimitivismo, e não se esquece de se inscrever no canal, porque se tu gostou do anarquista que é contra linguagem, tempo, arte, tu vai pirar com o comunismo alienígena. Esse é o vídeo que vai sair amanhã pros membros aqui do canal. É só clicar em Seja Membro e ajudar a manter esse canal vivo. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui.